A galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31, é um dos objetos mais fascinantes e estudados no universo. Sua história de descoberta e os conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo ilustram a evolução da astronomia e do nosso entendimento sobre o cosmos. Fala aí pessoal, beleza? Fábio Santos aqui. Prepare-se para uma viagem pelo espaço e pelo tempo. Vale a pena assistir até o final, hein? Prontos? Então, bora lá! Antes de sabermos que Andrômeda era uma galáxia, as pessoas acreditavam que a Via Láctea era o único sistema de estrelas. Todas as nebulosas que víamos no céu eram consideradas parte da nossa galáxia. A ideia de que existiam outras galáxias era revolucionária e não foi amplamente aceita até o século XX. A galáxia de Andrômeda é conhecida desde a antiguidade. Lá no século X, um astrônomo persa descreveu Andrômeda como uma pequena nuvem. Mas foi só da invenção do telescópio que começamos a ver detalhes. Em 1612, Simon Marius foi o primeiro a observar Andrômeda através de um telescópio, mas ele não entendeu muito bem o que estava vendo. No século XVIII, astrônomos como Edmund Halley e Charles Messier estudaram Andrômeda. Messier até a catalogou como um M31 no seu famoso catálogo de objetos astronômicos, mas foi em 1924 que tudo mudou graças a Edwin Hubble. Usando um telescópio gigante, Hubble conseguiu identificar estrelas variáveis chamadas cefeidas em Andrômeda. Cefeidas são estrelas que brilham e escurecem em ciclos regulares devido à sua pulsação, expandindo e contraindo. Essas estrelas são importantes na astronomia porque existe uma relação previsível entre o período de seu brilho variável e sua luminosidade real, permitindo que os astrônomos usem essas estrelas para medir distâncias a outras galáxias. A relação entre o período de pulsação e a luminosidade das cefeidas permite calcular a distância até cerca de 30 milhões de anos-luz. Ele mediu a distância dessas estrelas e descobriu que Andrômeda estava muito além da Via Láctea. Foi um momento revolucionário e emocionante. Isso abriu nossos olhos para a vastidão do universo, revelando que a Via Láctea era apenas uma entre bilhões de galáxias. Essa descoberta teve um impacto enorme na astronomia. Percebemos que o universo é muito maior do que imaginávamos, que contém bilhões de galáxias. Isso mudou completamente o nosso modelo do cosmos e ajudou a desenvolver a cosmologia moderna. Comparar Andrômeda com a Via Láctea nos deu muitas informações sobre a estrutura e a composição das galáxias espirais. Vamos falar sobre alguns dados interessantes. Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas, cerca do dobro do número de estrelas da Via Láctea. Sua massa é estimada em 1,5 vezes a massa da nossa galáxia e se estende por cerca de aproximadamente 220 mil anos-luz, sendo uma das maiores galáxias do grupo local. E sabe o que é mais interessante? Andrômeda está em rota de colisão com a Via Láctea. Sim, isso mesmo. Daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos, as duas galáxias vão se encontrar. Mas calma, não precisa se preocupar. As estrelas dentro das galáxias estão tão distantes umas das outras que é improvável que ocorram colisões diretas. O que vai acontecer é que as forças gravitacionais vão perturbar as órbitas das estrelas e causar a formação de novas estrelas a partir do gás e poeira. No final, uma nova galáxia elíptica gigante será formada, com essas sugestões de nome, que eu particularmente não aprovaria nenhum dos dois. Mas o que você acha? Deixe aí nos comentários. A estrutura de Andrômeda é fascinante. Ela tem um núcleo central denso, um disco de estrela e gás e um halo de matéria escura. Existem várias regiões de formação estelar intensa e muitos cúmulos globulares, que são grupos antigos de estrelas que orbitam o centro galáctico.
Esses cúmulos fornecem muitas informações sobre a história da galáxia. Andrômeda continua sendo foco importante de estudo. Telescópios espaciais como o Hubble e observatórios terrestres avançados continuam observando Andrômeda em várias faixas do espectro eletromagnético, desde o rádio até os raios-x. Esses estudos nos ajudam a entender melhor a formação e evolução das galáxias espirais, a distribuição de matéria escura e os processos de formação estelar. Em resumo, a galáxia de Andrômeda é uma peça-chave para entender o universo. Sua descoberta e estudo contínuo não só ampliaram nossa compreensão do cosmos, mas também nos deram uma perspectiva sobre o futuro da Via Láctea e a estrutura do universo em larga escala. Nós habitamos uma galáxia chamada Via Láctea, que é uma vasta estrutura espiral repleta de bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e outros corpos celestes. No entanto, a Via Láctea não está sozinha no universo. Ela é acompanhada por outras galáxias, tanto grandes quanto pequenas, algumas das quais são classificadas como galáxias satélites. Juntas, essas galáxias formam o que chamamos de grupo local, um aglomerado gravitacionalmente ligado de galáxias que compartilham uma vizinhança cósmica. O grupo local é um dos muitos grupos que compõem o vasto universo observável, oferecendo um microcosmo das interações e dinâmicas galácticas em escala universal. O grupo local de galáxias é um pequeno aglomerado gravitacionalmente ligado que inclui mais de 50 galáxias conhecidas. Ele é dominado por 3 galáxias principais: a Via Láctea, Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. Essas 3 galáxias espirais são acompanhadas por uma multitude de galáxias anãs e outras estruturas menores. O grupo local tem um diâmetro de cerca de 10 milhões de anos-luz e está localizado no limite do superaglomerado de Virgem, também conhecido como superaglomerado local. Enquanto a Via Láctea e Andrômeda são membros mais massivos, a Galáxia do Triângulo é a terceira maior galáxia do grupo local e desempenha um papel significativo na dinâmica e estrutura do aglomerado. A Galáxia do Triângulo, catalogada como Messier 33, é uma galáxia espiral localizada a aproximadamente 3 milhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação do Triângulo. Com um diâmetro estimado de cerca de 60 mil anos-luz, ela é significativamente menor do que a Via Láctea e Andrômeda. Apesar do seu tamanho menor, M33 é rica em regiões de formação estelar e apresenta uma beleza impressionante devido às suas estruturas espirais bem definidas. A Galáxia do Triângulo foi descoberta por Giovanni Battista Iederna, um astrônomo italiano, antes de 1654. Ele incluiu em sua lista de objetos nebulosos que poderiam ser confundidos com cometas. Posteriormente, em 1764, Charles Messier catalogou a galáxia como objeto Messier 33, em seu famoso catálogo de objetos astronômicos. M33 tem uma estrutura espiral clara, mas sem um bojo central proeminente. Suas espirais são ricas em regiões que são áreas de intensa formação estelar. Uma das regiões mais notáveis é a NGC 604, uma das menores regiões de formação estelar conhecidas em qualquer galáxia do grupo local. A galáxia tem uma massa total estimada em cerca de 50 bilhões de massas solares, com um componente considerável de matéria escura. Seu disco é dominado por estrelas jovens e azuis, enquanto a população de estrelas mais antigas é encontrada em maior concentração no halo galáctico. M33 está gravitacionalmente ligada a Andrômeda, orbitando em torno desta em um movimento que ainda está sendo estudado pelos astrônomos. Essa interação gravitacional pode ter influenciado a formação de suas espirais e a distribuição de suas estrelas. Estudos recentes sugerem que a Galáxia do Triângulo
pode eventualmente colidir com a Via Láctea no futuro. Essa colisão é prevista para ocorrer em aproximadamente 4 a 5 bilhões de anos, um processo que pode envolver interações complexas entre Andrômeda, a Via Láctea e M33. Essas interações podem resultar na fusão das galáxias em uma única estrutura gigantesca ao longo de bilhões de anos. A galáxia também é usada como laboratório para estudar a dinâmica de fluidos e o comportamento de gases interestelares, devido à sua proximidade e às características bem definidas do seu disco galáctico. Observações detalhadas de M33 também ajudaram a calibrar medições de distâncias no universo, utilizando cefeidas e outras velas padrão. Falamos sobre cefeidas em um outro vídeo, vale a pena dar uma passada lá. Essas medições são cruciais para entender a expansão do universo e refinar a constante de Hubble. A galáxia do Triângulo é uma das galáxias mais distantes visíveis a olho nu e em condições ideais de observação, como em locais com pouca poluição luminosa. Com telescópios amadores, é possível observar seus braços espirais e regiões brilhantes como a NGC 604. A galáxia do Triângulo é um componente fascinante do grupo local, destacando-se por sua beleza e relevância científica. Seu estudo continua a fornecer informações valiosas sobre a formação e evolução das galáxias, bem como sobre a dinâmica do cosmos. Como parte integrante do grupo local, ela nos oferece uma janela para entender nosso lugar no universo maior. Poucos imaginariam que, tão perto da Via Láctea, uma galáxia discreta e misteriosa poderia passar despercebida por tanto tempo. Descoberta em 2003, a galáxia anã de Canis Major revelou-se uma estrutura fascinante, situada a apenas 25 mil anos-luz de distância, no coração de uma das regiões mais densas do céu. Embora seja considerada a galáxia mais próxima da nossa, sua natureza ainda desperta debates, com cientistas investigando se ela é de fato uma galáxia independente ou o resultado de uma concentração estelar incomum no plano galáctico. A galáxia anã de Canis Major está localizada na constelação de Cão Maior, próximo ao plano da Via Láctea e cerca de 15 graus ao sul de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Embora a galáxia não seja visível diretamente a olho nu devido à sua fraca luminosidade e à densa poeira interestelar na região, Sirius serve como um excelente ponto de referência para localizar a área onde ela se encontra. Oculta pela poeira e estrelas do disco galáctico, Canis Major foi identificada graças à análise de estrelas gigantes ricas em metais, típicas de populações estelares antigas. Essas estrelas foram detectadas no infravermelho, utilizando dados do TWMASS. A partir daí, foi possível mapear sua estrutura e determinar que a galáxia contém cerca de 1 bilhão de estrelas, muitas das quais estão atualmente sendo roubadas pela gravidade da Via Láctea. Um dos legados mais fascinantes da galáxia anã de Canis Major são seus aglomerados globulares, como o Messier 79, conhecido como M79. Localizado na constelação da Lebre, a aproximadamente 41 mil anos-luz da Terra, M79 é uma relíquia celeste que provavelmente foi arrancada de Canis Major durante o processo de fusão com a Via Láctea. Este aglomerado é um verdadeiro laboratório cósmico, contendo cerca de 200 mil estrelas antigas, com idade estimada em 11,7 bilhões de anos. Ele apresenta uma janela para o passado do universo, formado em uma era em que elementos pesados eram escassos. M79 se destaca por sua localização no halo galáctico, uma região que abriga restos de galáxias menores que a Via Láctea absorveu ao longo do tempo. Sua posição próxima ao anel de Monoceros, um fluxo estelar que circunda o disco galáctico, reforça sua conexão com Canis Major. Esses restos estelares são as assinaturas gravitacionais da interação dinâmica entre a Via Láctea e suas galáxias satélites.
Se quisermos viajar até Canis Major, a distância de 25 mil anos-luz seria quase inimaginável com a tecnologia atual. Para colocar isso em perspectiva, a Voyager 1, a sonda mais distante já lançada pela humanidade, viaja a cerca de 61 mil km por hora. Nesse ritmo, ela levaria impressionantes 450 milhões de anos para alcançar essa galáxia. Canis Major não é apenas um pedaço do passado galáctico, ele também nos ajuda a compreender como as grandes galáxias crescem e evoluem. A Via Láctea, por exemplo, está constantemente absorvendo pequenas galáxias vizinhas, incorporando suas estrelas, aglomerados globulares e até matéria escura. Esse processo, conhecido como fusão galáctica, é essencial para formar estruturas maiores e mais complexas no cosmos. Infelizmente, não há sondas direcionadas para essa região específica, embora o estudo de Canis Major continue sendo realizado com telescópios terrestres e espaciais. Embora não possua estrelas ou objetos individuais famosos, a galáxia anã de Canis Major é um exemplo fascinante de como o universo próximo ainda guarda segredos a serem descobertos. Ela está desaparecendo diante dos nossos olhos, mas não sem antes deixar um rastro de pistas sobre a formação e a evolução das galáxias. M79 e outros aglomerados que outrora pertenceram a Canis Major são testemunhas do destino inevitável das galáxias menores, tornar-se parte de algo maior. Essa vizinhança discreta pode ser pequena, mas suas implicações são gigantescas, lembrando-nos de que o universo é uma tapeçaria em constante transformação. Quando olhamos para o céu em uma noite sem nuvens, longe das luzes da cidade, podemos ver um véu brilhante atravessando o firmamento. Esse brilho difuso e misterioso é a nossa casa cósmica, a Via Láctea. Desde tempos imemoriais, civilizações antigas contemplaram esse espetáculo celestial e criaram mitos e lendas para explicar sua origem. Hoje, a ciência nos permite desvendar seus mistérios e compreender a grandiosidade dessa estrutura colossal que abriga bilhões de estrelas, incluindo nosso próprio Sol. O nome Via Láctea tem suas raízes na mitologia e na astronomia da antiguidade. A expressão vem do latim Via Láctea, que significa caminho de leite, uma referência ao aspecto esbranquiçado da galáxia quando observada a olho nu no céu noturno. A mitologia grega oferece uma explicação poética para esse nome. Segundo a lenda, a Via Láctea teria se formado a partir do leite derramado da deusa Hera. O mito conta que o herói Heracles, filho de Zeus, com a mortal Alquimena, foi levado pelo próprio pai para mamar no seio de Hera enquanto ela dormia, a tentativa de torná-lo imortal. Ao despertar e perceber que estava amamentando uma criança que não era sua, Hera o afastou bruscamente, derramando leite pelo céu e criando a trilha luminosa que conhecemos como Via Láctea. Povos indígenas das Américas, como os Guaranis, viam a faixa brilhante do céu como um rio celestial. Com o avanço da ciência, descobriu-se que esse brilho é na verdade causado pela concentração de bilhões de estrelas e outros corpos celestes que compõem a nossa galáxia. Composta por centenas de bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e matéria escura, essa galáxia tem um diâmetro estimado de aproximadamente 100 mil anos-luz e uma espessura de cerca de 1000 anos-luz. A Via Láctea é classificada como uma galáxia espiral barrada, significando que possui uma estrutura espiral alongada com braços espirais que se estendem para fora. Sua estrutura é composta pelo bulbo galáctico, que é a região central, densa e esférica, onde reside um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A. Pelo disco galáctico, contém estrelas, planetas, poeira e gás interestelar e abriga os famosos braços espirais, onde ocorre intensa formação estelar. Pelo halo galáctico, uma região esferoidal que circunda o disco e é composta principalmente por matéria escura, enxames globulares e estrelas mais velhas. Nosso sistema solar está localizado no braço de Órion, um dos menores braços espirais da Via Láctea, a cerca de 27 mil anos-luz do centro galáctico.
A Terra e os demais planetas orbitam o Sol, que por sua vez orbita o centro da galáxia a uma velocidade de aproximadamente 828 mil km por hora, levando cerca de 225 a 250 milhões de anos para completar uma volta ao redor do núcleo galáctico. A Via Láctea é composta por diversos elementos, incluindo estrelas que podem variar em tamanho, temperatura e composição, e são estimadas entre 100 a 400 bilhões. Planetas que têm sido descobertos em sistemas planetários ao redor de muitas dessas estrelas, matéria escura, que apesar de ser invisível, responde por cerca de 85% da massa total da galáxia, e influencia sua estrutura e rotação. E nebulosas, que são regiões de gás e poeira responsáveis pelo nascimento de novas estrelas. Entre as nebulosas mais conhecidas está a nebulosa de Órion, um dos berçários estelares mais ativos visíveis da Terra. Outro evento notável é a supernova do Caranguejo, que explodiu no ano de 1054 e foi registrada por astrônomos chineses. Além da sua estrutura impressionante, a Via Láctea está em constante movimento e evolução. Ela interage com outras galáxias e está em processo de fusão com a galáxia de Andrômeda, colisão prevista para ocorrer em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Além disso, ela absorve em galáxias anãs vizinhas, como a galáxia anã de Sagitário. O céu noturno oferece uma visão parcial da Via Láctea, especialmente em regiões com pouca poluição luminosa. Telescópios modernos como o Hubble e o James Webb permitem uma investigação mais detalhada da estrutura e dos corpos celestes que a compõem. A Via Láctea continua sendo um dos maiores objetos de estudo da astronomia moderna, revelando segredos sobre a formação e evolução do universo. Se você chegou até aqui, por favor, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Ajuda demais. E como de costume, um grande abraço a todos os inscritos. Vocês são demais. Caso tenha algum tema que gostaria de ver no episódio no canal, deixe aí nos comentários que a gente avalia se é possível. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Valeu!